José Bonifácio de Andrada nasce em Santos em 1763, nesta casa, que ficava na Rua Direita, número 21, atual Rua 15 de Novembro. A localização exata de onde ficava a sua casa, que já foi demolida, não é precisa, mas a maioria dos pesquisadores e biógrafos apontam esse local, onde hoje é um estacionamento da Secretaria de Educação de Santos. Embora este suntuoso prédio, do outro lado da rua, ostente o busto de José Bonifácio. Assim como todos os filhos das famílias ricas do Brasil, Bonifácio foi enviado à Europa para estudar direito. E foi lá que ele passou a entrar em contato com os ideais iluministas e progressistas que tanto influenciou a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Em 1783, aos 20 anos de idade, estudou Ciências Naturais, Matemática e Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, adquirindo considerável reputação como professor universitário e membro da Academia de Ciências de Lisboa. Inicia importantes estudos inovadores na área de mineralogia, onde faz várias descobertas na área de extração e produção desses minerais. E entre tantas descobertas, nós temos a andradita. Após percorrer 10 anos várias regiões da Europa, retorna a Portugal em 1800, onde recebeu o título de doutor em filosofia, destacando-se também como geólogo metalurgista, quando ele funda a primeira cátedra de metalurgia lusitana. Tornou-se intendente-geral das Minas de Portugal. Ganhou outros cargos de relevância, como, por exemplo, chefiar a polícia do Porto logo depois da expulsão dos franceses que haviam invadido Portugal em 1807, depois da expansão napoleônica. E foi nesse período que, segundo o próprio Bonifácio, ele foi iniciado nos mistérios da nossa ordem. Bonifácio não era atuante apenas na vida acadêmica. Por causa da invasão de Napoleão em Portugal, ele passa a se posicionar contra e usa sua posição como professor da Universidade de Coimbra para organizar professores e alunos numa resistência armada contra a invasão napoleônica, libertando assim algumas regiões de Portugal sob domínio francês. E após a expulsão de Napoleão, Bonifácio se aposenta. Seu objetivo agora era voltar ao Brasil e se aprofundar nas suas pesquisas e estudos sobre os minérios. Foi exatamente o que ele fez em 1819. Mas, no entanto, no ano seguinte acontece a Revolução Liberal do Porto e ele se candidata a um cargo público das Cortes Constituintes do Reino. E ele vem aqui para o Rio de Janeiro, se apresenta ao rei Dom João e ganha o título de conselheiro do reino, passando assim a participar da administração do governo. Ele veio morar aqui, nesta casa onde eu estou, onde ele ficou até 1823, quando foi preso e exilado na França após a proclamação da independência do Brasil. E aqui nessa casa ele viveu os momentos mais importantes da história política do país, pois aqui ele foi ministro do governo Dom Pedro, assumiu o grão-mestrado da maçonaria e criou o apostolado, e articulou com os aristocratas escravagistas o apoio à independência do país. Essa casa fica localizada na atual Praça Tiradentes, ao lado do Teatro João Caetano, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E nessa pintura de Debré, feita em 1821, vimos a casa de José Bonifácio ao lado do Teatro São João, hoje Teatro João Caetano. Já no cargo de ministro de Estado, em 1821, ele volta a São Paulo e é eleito como vice-presidente da Junta Governativa da capital paulista. E lá passa a organizar os políticos aristocratas, compostos pelas elites paulistas, como fazendeiros, escravocratas e a burguesia liberal, para a construção de uma nova Constituição portuguesa. E nesses apontamentos feitos por ele haviam ideias nada conservadoras e sim progressistas de sua parte, como, por exemplo, trazer uma universidade para São Paulo, a mudança da capital do Brasil para o centro-oeste, a abolição da escravidão de forma gradual, reforma agrária, liberando terras aos trabalhadores pobres, terras essas que não eram utilizadas, trazer os indígenas para a sociedade de forma inclusiva e não abusiva, criação de escolas técnicas espalhadas por todo o Brasil. Mas o posicionamento político liberal e progressista de Bonifácio era muito mais no discurso e do que as suas ações efetivas. Ele era radicalmente contra a democracia, a república, e tinha como seu grupo político os aristocratas. A escravidão era a base da economia do país. Além dos fazendeiros, nós tínhamos também os ricos traficantes de escravos que financiavam os projetos elaborados pelo rei e, em contrapartida, ganhavam títulos de nobreza. Como vimos em programas anteriores, e o card está passando aqui em cima. Muitos desses traficantes de escravos foram barões, marqueses e visconde, como o caso do barão de Nova Friburgo, o visconde de Guaratiba, o barão de Itapemirim e tantos outros durante a história. E foi exatamente esta mesma aristocracia brasileira que, em 1831, veio a fundar o primeiro partido conservador no país. E quando o rei deixa o Brasil e parte para Portugal, a loja maçônica Comércio e Artes retorna seus trabalhos, com dois objetivos. Primeiro, criar uma potência maçônica nacional.
e trabalhar para o rompimento com Portugal, dando ao Brasil a sua independência. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, iremos falar sobre a participação de José Bonifácio na maçonaria, a criação do apostolado. Iremos visitar sua última moradia, na ilha de Paquetá, e vamos encerrar o programa aqui nesta belíssima praia, a Praia do Ingá, onde morreria José Bonifácio em 1838. Compartilhe esse vídeo com os demais maçons, os veneráveis. Se inscrevam no canal e no final do programa anotem os contatos para que vocês possam levar para as suas cidades os espetáculos maçônicos que realizam em todo o Brasil há mais de uma década. Fraternal.